Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma conversa muito especial em comemoração ao Dia Internacional do Jazz. A Rejane Aires está aqui comigo para que a gente fale sobre jazz, mas sobre jazz de uma outra perspectiva. Essa fala vai ser a partir de um profissional que fomenta, que difunde, que faz reverberar o jazz desde o seu início. É uma fala a partir do trabalho feito por uma jornalista, do trabalho feito por um jornalista que está ligado ao rádio. Então, a Rejane, que é a nossa convidada hoje, Rejane Aires é mineira, jornalista, radialista e audiodescritora. Trabalhou na Rede Minas, na OFM, na Rádio CBN, na Rádio Globo, cobriu diversos festivais e há 5 anos resolveu viver perto do mar. De lá, solta a voz e realiza projetos dentro do Estúdio T. Atualmente também apresenta o programa Informatula, toda sexta, na Matula Web Rádio. Rejane, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que a primeira coisa é uma mineira que resolve ficar à beira-mar. Me conta aí sobre essa transição, onde você está. Conta um pouquinho aí como foi sair de Belo Horizonte e ir aí para onde você está. Oi, Carla. Olá a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, né, para celebrar esse dia tão importante para a música, para o mundo, que é o Dia Internacional do Jazz, aqui no MM Gerdau. Uma honra para mim ter aceitado participar, né, fazer parte dessa turma e desse dia. E, bom, eu sou mineira e mineiro e mar tem uma coisa, né, já forte. Eu acho que todo mineiro ele já nasce perto do mar, sem saber. Tanto que existe a piada, né, que mineiro e mar é uma coisa única. Eu moro em Salvador, vim para cá há 5 anos, moro há 5 anos aqui, e eu vim não exatamente pelo mar, mas eu vim de encontro com o mar, né, vim por outros motivos, eu casei, vim para cá, então a minha vida, naturalmente passou a ser construída aqui, né, se desenvolver aqui, beira-mar, e é beira-mar mesmo, que eu moro muito perto do mar. E trabalho aqui no Estúdio T. Então, trabalho com o André, meu companheiro, e aqui ele é produtor musical, então nós desenvolvemos juntos vários projetos, vários trabalhos, todos com a música como caminho principal, né, como foco, assim. Então, aqui tem gravações, são discos produzidos, gravados, e eu cheguei com a parte de audiodescrição, de rádio, programação, música, playlist, pesquisas, então, roteiros, audiodescrição para cinema, para séries de TV, e por aí vai. Então, foi uma soma mesmo, assim. E o mar está aqui abraçando a gente. Foi um grande casamento, né? Um grande casamento, um grande casamento. Mas mineiro perto do mar tá em casa, né? Eu acho. Eu não conheço um mineiro que não gosta de mar. E aqui na Bahia, então, todo mundo fala, mas é mineira, eu vou à praia até quando tá nublado. Claro, é mineira, vai à praia quando tá nublado, só mineiro mesmo. A gente vive esse banzo, né? Essa saudade de um pedacinho que achamos que nos pertence. Eu não sei se é porque nascemos longe do mar, né? Dentro de serras, assim, né? Cercado de montanhas, talvez seja isso, né? Fica querendo chegar lá, então não sei, pode ser alguma coisa assim. Que ótimo. Rejane vai, além de conversar com a gente hoje, né, sobre essa perspectiva de ser radialista e pensar o jazz, pensar quem são essas pessoas, quais as histórias dessas pessoas e levar essa música para os diversos públicos, ela vai preparar também, está preparando para a gente uma playlist muito especial que vai ficar disponível no nosso Spotify, vai ser lançada no... Vai ser não, foi lançada ontem.
Olha eu! Sim. Foi lançada ontem. É, Você consegue ouvir a playlist no Spotify. É só entrar no Instagram do museu, @mmgerdau, e você vai ter um link lá na bio que leva para o Spotify, para a playlist preparada especialmente para as comemorações desse dia. Então, ontem uma playlist e hoje a gente falando aqui sobre o Dia Internacional do Jazz. Bem, para os amantes de jazz, o Dia Internacional do Jazz já é conhecido, ele se realiza desde 2012, é um incentivo aí do Instituto Herbie Hancock junto com a Unesco para celebrar essa diversidade que é o jazz e todos esses lugares em que ele está desde os primórdios, desde antes do jazz, né? Desde quando a gente tinha apenas os primeiros blues e tudo mais. Então, anualmente é celebrada essa data, músicos, educadores, artistas de uma maneira geral, profissionais da arte e da cultura, fazem uma grande celebração e fica disponível aí para que a gente conheça o que está acontecendo pelo mundo afora. Bem, Rejane, você faz essa transição Belo Horizonte, Salvador, tá aí o tempo todo envolvida com a música. Tem uma história com rádio, o rádio tradicional, né, na cidade de Belo Horizonte. Atualmente, também faz um trabalho com rádio, mas aí migrando para a web rádio. Conta para gente um pouquinho como que é esse movimento de primeiro sair da rádio tradicional, não sei se sair, mas primeiro você ter todo um movimento, toda uma constituição de carreira na rádio tradicional e agora no movimento de web rádio as coisas modificam um pouquinho. Conta pra gente sobre essas experiências. Sim. Eh, eu estou no rádio há muitos anos e, o rádio rádio tradicional, né, talvez seja a rádio a editoria factual, né, que a gente fala, assim, quando fala tradicional, porque eu trabalho da mesma maneira que eu trabalhava. Eu uso a mesma técnica hoje que eu sempre usei em todas as rádios, técnica de trabalho, né, então existe uma formatação, um tipo de condução da pauta, do conteúdo, que é basicamente feito da mesma maneira, porém o que muda é o tipo de conteúdo, o público, a maneira como você vai transmitir aquilo, né, a linguagem. Então eu uso a mesma técnica, mas o que varia é o conteúdo, né. Então eu vim, assim, do rádio tradicional, rádios com editorias né, lidava com editorias factuais, notícias do dia a dia, também com jornalismo musical, desde sempre, caminhando juntos com essas outras editorias, porque a música sempre foi uma paixão na minha vida, uma um tipo de conteúdo, de produto que eu sempre consumi, estive perto, fui apaixonada e me alimentei de música sempre, até hoje. Então, por que não colocar a música também no meu trabalho, fazendo parte, né, do meu trabalho? E eu fui atrás disso, eu fui buscando isso com naturalidade dentro da minha carreira, buscando as oportunidades, e o fato de gostar muito de música e emitir sinais de que eu gostava muito de música, né, isso também me ajudou, porque algumas oportunidades de trabalho em rádio, que eu fui convidada, justamente por gostar de música. Então, na medida que eu me manifestava entre amigos, colegas na minha vida, "Ah, a Rejane gosta de música, quem sabe ela topa fazer isso", e aí eu fui caminhando, então, né, as coisas começaram a acontecer e não deixando a pauta do dia a dia de lado, né, eu nunca abandonei as outras editorias, até hoje eu faço trabalhos em outras editorias também. Mas a música
ela foi criando cada vez mais ambientes para mim, assim, né, me deixando cada vez mais confortável no rádio. Então, Oi FM e outras rádios que eu trabalhei. E depois que eu trabalhei na Oi FM, eu trabalhei na CBN. Então, foi um cá e lá, né, eu fazia a as 2 coisas, assim. Eu trabalhei na CBN, Rádio Globo, BH-FM, com unidade aérea, reportagem de trânsito. E mesmo durante esse trabalho, eu também trabalhava com jornalismo musical, fazendo outros trabalhos, né, de cobertura de festivais. Então a música ela sempre esteve presente, sabe, mesmo quando eu estava lidando com outro tipo de conteúdo, outro tipo de linguagem, de texto, de ouvinte, cada rádio tem um ouvinte, tem um perfil, assim como a música. Assim como eu falo da música, cada conteúdo, tipo de música que eu falo, que eu entrevisto alguém, é um tipo de ouvinte também, né, que tem uma expectativa, que é um ouvinte que sabe, né, tem alguém que sabe bastante daquilo ali, outro não, conhece pouco, então eu não posso falar nem só para quem eh conhece pouco, assim, né, tem informação, conhece os grandes nomes de cada tipo de música, os nomes mais tocados, né, os artistas mais tocados, mais conhecidos mesmo. Eh, e também não posso falar só da avis rara, né, só do lado B, lado C também de cada tipo de música, porque, não pode ficar estranho, né, não pode ficar também muito diferente. E, então foi mais ou menos isso que eu, pensei o meu caminho para montar essa playlist também. Quando você me convidou, eu pensei: "Uma playlist, então músicas", mas eu falei: "Não, não vou colocar só músicas, eu vou fazer umas intervenções curtas, ambientando o ouvinte", né, não colocar só as músicas direto, mas eu vou falar rapidamente um pouco, assim, sobre cada bloco de músicas, quem são essas artistas, né, eh, porque é um momento muito especial esse momento que você e o MM Gerdau me proporcionam. É um espaço, mais um espaço para a gente falar das mulheres, da importância do trabalho das mulheres desde sempre, porque desde a história da humanidade, em todas as áreas, em todos os caminhos, as profissões, as culturas, as mulheres sempre foram ofuscadas, né, escondidas as grandes descobertas, pesquisas, construções, músicas, todos eles têm muitas mulheres que assinam, que criaram, que inventaram, e durante séculos estavam todas escondidas, né, ficaram todas escondidas. Preconceito, sexismo, machismo, enfim, tudo isso que essa sociedade patriarcal, eh, nos colocou, nesse lugar de desconforto, de esconderijo, de opressão. Então, isso que está acontecendo agora é uma grande oportunidade, não é uma playlist só, né, de mulheres, para falar das mulheres do jazz, é uma grande oportunidade da gente reverberar, divulgar isso, que são mulheres muito importantes, além de Billie Holiday, Nina Simone, ela, né, além dos nomes conhecidos que tocam nas rádios, que as pessoas conhecem porque os nomes circulam muito, tem outras mulheres também, e que do jazz e do blues, né, porque estão ali abraçados, né, o jazz e o blues estão sempre juntos ali, principalmente de 1890 até 1950, assim, sempre tem. Então é um grande momento esse, eu fico feliz de participar, de poder montar uma playlist que eu pensei com tanto carinho, pesquisei, eu selecionei 25 mulheres, não lembro o nome de todas de cor, claro, mas eu estou com uma cola aqui. Então, é uma grande oportunidade, um privilégio para quem ouvir, para a gente que faz, para a gente que pensa esse tipo de proposta, e para quem ouve também, porque eu vou colocar para tocar as mulheres que também estavam ali escondidas e não puderam assinar, ou tiveram que trocar seus nomes, porque a família não permitia. O caso da Nina Simone, por exemplo, o nome dela não é Nina Simone, né, então ela usou, porque ela era uma pianista clássica,
os pais queriam que ela seguisse como pianista clássica, e ela queria tocar em bares, ela queria tocar o jazz em bares, cantar com aquela energia dela. Então ela adotou um nome para se esconder um pouco dos pais, né? Tentar fazer esse caminho. E muitas fizeram isso. Muitas tocaram guitarra no jazz, ou piano, e não cantaram, mas tocaram em grandes bandas, bandas masculinas, né, que tinham 99% de homens e uma ali era mulher. E o nome às vezes nem saía nos créditos, né, nas apresentações, nos anúncios de shows. Então é um espaço muito importante a gente falar hoje, especialmente, Dia Internacional do Jazz, no MM Gerdau, falar sobre essas mulheres que também estavam escondidas, né? Escondidas ali nas bandas, cantando muito, e todas elas cantavam com uma energia muito forte, visceral, assim como Nina, né? Como ela, Billie Holiday, e algumas delas, inclusive, quando faziam testes, isso no começo de 1920, né, nos anos 1920, quando faziam testes em bandas ou eram convidadas para tocar em algumas casas, foram rejeitadas em alguns momentos porque foram rotuladas, julgadas como grosseiras, que não eram cuidadosas com si mesmas, né, com estética, ou que não eram delicadas, porque cantavam com aquela paixão, né, com aquela voz, até arrepio. Então, ainda tinha que passar por isso, né, esse julgamento de não poder, uma mulher tinha que ser delicada, não podia cantar. E o jazz e o blues, o jazz é aquela intensidade, né, aquela paixão, aquela fúria, aquela dor, aquele ativismo. Então, pense quantas mulheres, o que elas passaram, né? O que elas viveram para conseguir estar ali, para conseguir produzir, eh, cantar suas histórias, cantar suas dores, né? Cantar seus lamentos. E as músicas são maravilhosas, assim, algumas músicas são de chorar, literalmente, assim, de fazer chorar algumas músicas para essa playlist. Coloquei músicas conhecidas e coloquei músicas que não são tão conhecidas e que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito. Eu fiquei bem emocionada em alguns momentos, porque as histórias são fortes dessas mulheres, e a oportunidade de colocar essas histórias em canto, essas histórias cantadas, né, para todo mundo ouvir, é muito importante, sabe? Eu acho rico isso, que a gente está num momento de privilégio de poder fazer isso e reverenciar nossa ancestralidade feminina nessas mulheres que vieram antes da gente, todas mulheres negras, todas não, mas 90% mulheres negras, então já era difícil por si só, né, por ser negra, já era um obstáculo gigante naquela época, e ainda cantando e se expressando daquela maneira, então foram mulheres muito fortes, assim, que na história do jazz, sabe? E Sim. coloco também um pouco das mulheres contemporâneas também, mulheres brancas contemporâneas, que já compõem e cantam o jazz com elementos novos também, sim, claro, porque, né, mesmo através das décadas, e durante a playlist eu falo um pouco disso rapidamente, até porque a proposta não é falar lá, né, tocar música, então eu não posso falar muito, e eu que sou faladeira, se deixar eu falo, falo, falo. Então, eu faço um caminho, assim, um crescimento pelas décadas, e dá para perceber novos elementos nas músicas, novas influências, naturalmente, quando você vai ouvindo tanto o canto dessas mulheres, a maneira como tocam, né, eu vou explicar quem toca guitarra, se é uma mulher ou não, se é a pianista, e a partir dos anos 60, 70, naturalmente, pela pelos eh, pela pelas influências, essas mulheres também compõem e cantam de uma maneira diferente. Então é muito, muito interessante acompanhar esse desenvolvimento das mulheres no jazz, na música, desde 1890 até os tempos de hoje. Então também tem Amy na lista, tem Martha Rein, que é uma portuguesa, ela é nova, ela é recente,
e é Martha Rean and the Groove Velvets, uma banda muito legal, e ela canta lindamente também. Eu conheci há pouco tempo, inclusive, através da Matula. E eu fiquei encantada, impactada, porque eu falei quando eu ouvi, eu só imaginava uma mulher negra. E quando aí eu fui assistir, eu falei: "Gente, uma mulher branca, como assim, né, com essa voz, com essa potência", a mesma maneira de Amy, né, quando Amy surgiu também, tinha muito essa. Então vai ser é bem le tá bem legal essa playlist, eu comecei quando você me sugeriu, me convidou, a primeira coisa que eu fiz foi pensar na minha cabeça, criar, eu chamo de roteiro imaginário, que eu faço primeiro em todos os trabalhos de rádio que eu sempre fiz, eu faço um roteiro imaginário, que é, naquele momento eu não tenho como anotar, eu não posso parar para trabalhar, para escrever, então na cabeça eu começo a fazer o roteiro imaginário, e ele fica arquivado aqui, então toda hora que eu penso nisso, que eu pensava nessa playlist, nessa proposta, eu já colocava lá no roteiro, não, então tá, eu vou fazer assim, assim, separar por blocos, pensei em fazer tudo misturado, e depois falei: "Não, vou fazer em sequência do tempo mesmo", que fica interessante também para quem ouve, acompanhar esse caminho, esses novos elementos chegando, as fases, essa dor e fúria que eu falo que existe muito nas primeiras décadas do jazz, né, com tão visceral, né, tão importante que cantam, mostram os lamentos, e até os tempos de hoje. Então foi bom, assim, fiz esse roteiro imaginário, depois eu fui para o arquivo, comecei a escrever, fazer pesquisas, e descobri esses 25 nomes. Descobri assim, eu juntei, né, na verdade a gente já estava programado para colocar vários nomes, mas selecionei essas 25 mulheres, que muitas são cantoras, a maioria delas cantam, muitas são pianistas, quase todas, e poucas guitarristas, e algumas guitarristas que não cantavam. Então, também é importante colocar, né, falar sobre isso. E aí fui escrevendo o que que eu queria falar, o que que eu queria propor, coloquei em tópicos, o que que eu queria propor nessa playlist. E aí fui montando a playlist e gostei bem do resultado, sabe, de como ficou, e eu acho que todo mundo vai gostar também, tomara. Você, em poucos minutos, fala sobre uma trajetória que dialoga muito, assim. Você conta uma história, né? Você escolheu fazer essa playlist a partir de uma cronologia histórica, né? Do início Sim, até a contemporaneidade. Mas também você conta uma história do fazer, né? Porque eu inicio a pergunta te dizendo sobre as transições, é, incitando a dizer sobre as transições entre o tradicional e o online. E aí ele tem um roteiro histórico, né? Porque ele também está dizendo dos tempos, dos usos, das ferramentas e tudo mais. E você dialoga o seu tempo histórico de profissional também com o tempo histórico na hora de construir a sua playlist, assim. E à medida que você foi falando e trazendo tantos elementos sobre essa construção, eu fiquei muito curiosa e pensando muito sobre como nós ouvimos, né, desde que nos entendemos por gente, vamos dizer assim, tanto que a gente ouve rádio, né, seja ele no modo tradicional ou atualmente nos vários formatos de rádios, de web rádios, né, de transmissões online, como pouco sabemos sobre esse caminhar, né? Que é um caminhar histórico, né? Que é um caminhar que tem uma cronologia, que você diz no início. Da mesma forma que eu trabalho no rádio tradicional, eu também trabalho na web rádio, tem como se fosse um estender do fazer, que ele é o mesmo, mas também tem transições. Então ficou muito na minha cabeça assim o movimento do jazz, né? Porque você vai trazendo elementos, você começa com
momentos mais tradicionais, conversas mais tradicionais, até ir a um desenvolvimento e chegar a uma contemporaneidade de miscelâneas, né? Porque aí o jazz chega num lugar, ele nasce muito nesse lugar, né? De abertura para vários elementos da música. Ele não é algo linear, ele se abre a cada novo momento a os universos, e na contemporaneidade mais ainda, porque ele sempre foi esse espaço solto, né? E é muito parecido te ouvir nesse contar assim como você fez essa playlist, é muito parecido o que chega, sabe? Como se o rádio fosse ao mesmo tempo esse canal que está aberto, reverberando para as pessoas, fazendo as suas transmissões, mas ele também estivesse recebendo, né? Por mais que a gente tenha essa sensação mais passiva, porque eu sou só um ouvinte de rádio, mas parece que tem um trânsito, assim, de um campo muito aberto para essa diversidade. Então, fiquei muito pensando nisso, porque são lugares que a gente pouco conhece, né? É só uma voz. É Sim. só uma voz que faz uma lista de músicas e toca para você, né? E não é. É um trabalho de pesquisa gigantesco, é um trabalho de começar a contar histórias dentro da cabeça, fazer um roteiro que pode ser cronológico ou não, fazer uma série de outras coisas, assim. E como que ele é importante na constituição desse universo musical, né? Não só da perspectiva da indústria, mas de criar outras pequenas histórias nas cabeças dos ouvintes, né? Sim, rádio eu faço com muita paixão, isso, muita paixão, assim, é uma coisa eu fico em estúdio horas, atualmente nem tanto, né, por causa da Nina, mas sempre fiquei horas em estúdio e gosto muito, parece que o tempo não para, né. E e gosto demais de receber essas propostas, eu faço com muito carinho, muita dedicação, eu 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 gosto da pesquisa, eu gosto das coisas que eu descubro, e é isso que eu quero que o ouvinte receba. A mesma intensidade que eu fiz aquilo, que eu me dediquei, que eu me dedico ao conteúdo que eu produzo, e olha que rádio temos um tempo mínimo para falar, né, e eu falo bastante nesse tempo mínimo, até mais do que devo, e então, particularmente, eu sinto um prazer muito grande em fazer esse tipo de pesquisa, de montar, de produzir. Quando eu estou fazendo o meu programa semanal, que é o Informatula, eh, outro dia alguém me perguntou: "Que dia você faz o programa? Que dia da semana você trabalha no programa?" Eu falei: "Todos os dias, o tempo todo", porque o tempo inteiro eu tô com o minha antena ligada. Então, se eu leio alguma notícia rápida, ou se eu ouço alguma coisa, ou o André comenta: "Você viu que tal artista, ou esse som, essa música que saiu", quando eu ouço eu falo: "Gente, mas olha", então tudo é alimento. Eu trabalho o tempo todo, porque eu trabalho com prazer, porque isso me dá prazer. Eu faço com muito carinho, gosto do que eu faço. E então, foi o mesmo caso com essa playlist, né, eu faço isso no meu programa semanal, eu trabalho todos os dias, é claro que eu tenho os momentos de vir para o estúdio, aqueles momentos pontuais, né, momentos técnicos mesmo, de sentar, abrir arquivo, de escolher faixas, de entrevistar pessoas, de convidar pessoas para o meu programa. Não é toda semana que tem um convidado, mas com frequência tem alguém no programa falando sobre alguma coisa, sempre relacionada à música, mas não necessariamente só sobre música, pode ser uma relação indireta, né. Eu gosto de falar da ciência, por exemplo, bastante, levo bastante pautas científicas que têm a ver com música, pesquisas para o programa, porque torna muito mais interessante, né, a gente sai dessa constrói a história da música também de uma outra por outro caminho, passeando pelos lados, um caminho mais interessante, uma outra visão. E aí quem ouve, perdão, quem ouve consegue também fica mais atento ao que eu estou dizendo, recebe uma informação diferente, se interessa mais por outros assuntos e não fica ali só um programa de música, só assim, né, um programa de música falando de lançamentos. Eu não queria fazer um programa falando de lançamentos, né, de um lugar confortável, que é falar do que está sendo lançado só,
né? Então eu faço pesquisas grandes assim toda semana. Eu trabalho muito de madrugada por causa, né, de crianças, então durante o dia demandas de mãe. E então depois que Nina dorme eu trabalho muito, aí eu faço a parte técnica toda, né, de sentar, escrever, ler, ouvir, ouvir com atenção, ouvir muitas coisas e colocar isso em roteiros. Então, aí voltando um pouco à nossa conversa, essa técnica eu uso desde sempre na minha profissão, né, para todos os trabalhos. É claro que o que varia é o conteúdo e a maneira como eu conduzo, né, para quem que eu estou falando aquilo, para quem eu sempre penso em quem vai ouvir essa playlist, quem vai ouvir esse programa. Eu sei as pessoas que sempre ouvem, mas eu quero falar para mais pessoas, eu quero que esse conteúdo chegue a um número maior de pessoas, né? Porque é interessante, porque a proposta é essa mesmo, né? Que a gente consiga alcançar, ainda mais agora, nessas novas ferramentas, esse desdobramento todo que todo mundo está sendo obrigado a fazer nesse momento, né? Novas ampliar a maneira de trabalho, se conectar assim de outra maneira, não presencial, muito diferente, e isso também nos torna diferentes, nos faz olhar, né? A gente olha de outra maneira para o conteúdo, para a maneira de fazer, de transmitir esse conteúdo. Como eu vou falar dessas mulheres no jazz? Eu não quero só fazer uma playlist, eu quero falar um pouco, para que o ouvinte também, como um programa de rádio, né? Uma playlist com intervenções, falando um pouco dessas mulheres, ambientando, contando a história, e ao mesmo tempo, quando eu falo um pouco, essa pessoa já ouve aquele bloco, compreendendo um pouco mais atento, entendendo melhor até o desenvolvimento, a história dessa caminhada da música do jazz através do tempo, através dessas mulheres. E o quão é importante a gente colocar essas mulheres em destaque, à frente, né? Num ambiente tão masculino, eh, desde sempre, não só o jazz, né? Outros tipos de música também sempre foram muito masculinos, e já passou da hora da gente reverenciar e colocar essas mulheres à frente, dar crédito, dar voz, dar espaço para a gente, para nós mulheres, falarmos das mulheres que vieram antes da gente, né? Então, muito, muito importante. Várias dessas mulheres do jazz que eu vou citar na playlist, algumas delas também tiveram uma história de abusos fortes, uma relação de sofrimento, uma relação de dependência de substâncias, como os músicos, os homens da época, e isso também causou muitos danos, né, na vida, na carreira dessas mulheres. E eu vou falar rapidamente sobre isso também na playlist, né, citar, ambientar um pouco. E, e esses elementos, essas informações, elas compõem o trabalho, compõem, porque o ouvinte, ele vai ouvir aquilo imaginando, entendendo, sentindo, se emocionando, né, com aquela trajetória, com aquela história. Então, eu acho que tudo aqui está todo mundo casado, né, todas as emoções, as sensações, o meu prazer de fazer esse trabalho, eh, a alegria que eu estou de você, como mulher, me convidar para a gente falar de mulheres, para a gente destacar essas mulheres, eh, então é especial. É, tantos elementos nessa fala toda, assim, porque você traz uma série de coisas, você traz a proposta dessa conversa, ela está muito relacionada não só à execução musical em si, né, não só pensarmos o Dia Internacional do Jazz, mas todos esses profissionais que estão à volta e começando aí com uma mulher radialista que se propõe a isto, que se propõe a esse lugar, né, falar de outras mulheres, e o rádio tem, acho que assim como o jazz, uma função de contar histórias também, né? Eu acho que
eu tenho pouca relação no sentido de pesquisa, saber como se deu, mas o rádio começa como um lugar de contar histórias, não só de músicas também. E é tão importante ouvir sobre esse seu olhar, assim, de há uma técnica, né, há uma paixão, há uma responsabilidade com a sociedade, quando eu penso os formatos e as propostas que eu levo, porque não é só executar música, é contar histórias e tocar em questões que são muito importantes. Você está dizendo aí, o seu movimento hoje, na atualidade, com todos os recursos que temos, com todos os avanços que tivemos, você precisa usar da sua madrugada para fazer o seu trabalho, porque você é mulher, profissional e mãe. Então, você tem todo aí um universo de cuidados que ele precisa da sua presença constantemente. Então, quando a gente traz, né, você desde o início vem falando sobre o que foi a movimentação de todas essas mulheres na construção de uma história do jazz, na construção de uma participação como pessoas que eram de muita potência, de muita criatividade, de muito talento, pessoas, né, extraordinárias. Você cita Nina com frequência, o que é a Uhum. história da Nina Simone no jazz, ou a Billie Holiday, ou a Ella Fitzgerald, e tantas outras, e trazendo para agora também, como que é todo esse movimento. Então, a gente fica muito com essa é, relação de que a execução da música é uma parte que nos alegra muito, né? Porque é uma diversidade de possibilidades de criações, mas há aí toda uma outra história, né? São histórias dentro de histórias, né? Para que tudo isso aconteça. Eu acho que é importante falar assim, porque a gente vai ficar um pouco no movimento do passado, presente e futuro nessa conversa, porque a gente se organizou para fazer um encontro gravado, né, em função exatamente desses movimentos, o que é a mulher como profissional, e aí ela precisa se organizar dentro de várias agendas. Então, essa playlist ela já está disponível no canal, mas essa conversa aconteceu antes da playlist acontecer. Então, a gente lida aí nessa construção do universo feminino em vários lugares, com várias questões, e eu fico pensando, assim, esses nomes todos que você trouxe, né? Eu também tenho a minha colinha, que você começa lá com a Lil Hart, Armstrong, ela, Nina, Billie Holiday, e aí você falou, né? Traz Anne-Marie, traz Mary Osborne, Sweet Emma Barrett, Julie Sim. Londo, Toshiko, assim, é uma história incrível, né? Uma mulher oriental, que Sim. muda totalmente a maneira da gente olhar, traz Amy, Nora É. Jones, é tanta história, são tantas mulheres, e pensar todos esses universos, todas essas histórias, desde os silenciamentos, as violências, e ainda assim há um poder criativo gigantesco nessas construções, assim, é como você disse, é essencial e eu acho que cada vez mais, principalmente quando a gente pensa os formatos online, né, a possibilidade da internet, cada vez mais são lugares que eles precisam ser ocupados e ditos, né, e ditos, porque pensa em um pouco mais de uma hora, talvez, você tem um universo de 25 mulheres diferentes. Sim, sim. Com histórias, né? Eu estou aqui um pouco emocionada. Com histórias, com histórias importantíssimas. Importantíssimas. Você falou da Toshiko, ela nasceu em 1929, a minha colinha aqui. E está com 91 anos. 91 anos. Imagina.
tocando, e ela é do dito jazz nipo-americano, né? Justamente pela origem. E todas essas mulheres, você falou de violência, isso que me tocou bastante agora também, histórias violentas. Eu li sobre cada uma delas, histórias violentas. Amy também, né? Amy, a sua relação intensa com substâncias e a dificuldade de lidar com aquilo, muito jovem, num mundo, né, com tanto assédio, tanta exposição, num momento, imagina ela, mas vamos começar lá de trás, ó, 1898, Lil Armstrong, né, a segunda esposa de Louis Armstrong. Imagina ela vivendo aquele tipo hoje, né, com tanta exposição. Como seria? Eu fiz um pouco essa viagem também na minha cabeça de como seriam essas mulheres hoje. Esse trabalho, essa intensidade. Será que isso seria recebido da mesma maneira? Será que elas... Claro que não, a gente está em outro momento, mas assim, foi muito bom. Foi um trabalho muito prazeroso juntar essas 25 mulheres e entender quão importante elas foram, né, e são para a nossa história, para o nosso conhecimento, e eu acho que é uma coisa que devemos fazer diariamente, né, de ouvi-las, de saber quem são, de todo, seja, né, literatura, cinema, qualquer área, saber quem são as mulheres envolvidas ali naquele trabalho, fortalecer o trabalho das mulheres, e eu vou ser chata, eu vou repetir isso aqui muito, em todas as vezes que a gente conversar, então, eu sei que você também, então, muito importante isso, sabe, de mostrar, colocar esses nomes, essas mulheres do jazz em destaque mesmo, à frente daquela orquestra, daquela banda. Muitas lideravam orquestras masculinas e não recebiam também esse devido crédito, mas lideravam orquestras, mas como, né, isso não era feito, então só depois o tempo, as pesquisas, a literatura sobre o assunto, os programas especializados que têm mulheres envolvidas é que colocam realmente essas mulheres em destaque, né? Então, eu percebo que todo esse conteúdo e tudo que eu falo, e o rádio, tudo retroalimenta, né? Tudo isso serve como alimento para a gente cada vez mais produzir esse conteúdo. E o rádio é muito sedutor, né? Falando em contar histórias, o rádio é muito sedutor. Eu sempre achei o rádio fantástico. Lembro quando criança, no interior de Minas, minha casa tinha um som, meu pai comprou um som daqueles grandes, né? 3 em 1, e eu fiquei fascinada pelo rádio, pelo toca-disco, claro, pela música, mas o rádio. E na minha casa não tinha ninguém ligado à música, assim, ninguém tocava nada, meus pais não tocavam nada, eu não recebia esse incentivo. Mas aquele som e o rádio da minha casa me despertaram alguma coisa. Eu muito pequenininha, lembro disso, assim, de ficar fascinada pelo rádio, de ficar ali parada ouvindo uma caixinha, né, sair voz e música, e eu ficava atenta ao que eu ouvia. Tanto que eu lembro do dia que John Lennon morreu. Eu lembro da notícia no rádio, de ouvir aquilo, e daquela notícia ter causado um burburinho na minha casa e nas pessoas, e eu lembro de muito pequenininha, eu tinha muito pequenininha, porque eu era bem baixinha mesmo. Eu olhava, sempre meu apelido na escola era Degrau. Então eu lembro de olhar para as pessoas assim, né, para cima, e ficar assim, quem é esse cara? Pensando, né, que eu não falava quem é esse cara, mas o pensamento era esse. Uhum. Quem é essa pessoa que tá todo mundo tão mexido, né? John Lennon morreu, e aí que eu conheci Beatles e John Lennon. Né? Aí que meus irmãos mais velhos, o Marcelo, especialmente, que me educou musicalmente. Alô, Marcelo, um beijo para você. Te Beijo, amo. irmão. Gratidão eterna, irmão. Marcelo me aplicou
Beatles, Led Zeppelin, Police, Queen. Eu fiquei apaixonada pelo Freddie Mercury. E Police é minha banda favorita de todos os tempos. E, e foi Marcelo que me... Então, Marcelo me apresentou, sabe? Através disso, Marcelo me apresentou um mundo de coisas. E aí, onde que eu ia conseguir ouvir se lá em casa não tinha esses discos? No rádio. Gostava de ouvir o rádio, ficava ali parada para gravar músicas, né? Rec play ali na pause rec na fita, com fone, um fone gigante que tinha, assim, daqueles bem fim dos anos 70. E aí, acho que foi ali que nasceu a minha paixão, sabe? E também a história da busca, da pesquisa, porque eu queria saber. Eu queria saber, então eu ouvia o rádio, e o rádio me contava histórias. Aquela pessoa que estava ali, aquela voz que eu não sabia quem era, nunca tinha visto e não ia conhecer, aquela pessoa misteriosa, me contava histórias. E me contava histórias sobre música e outras histórias, né? Então eu acho que foi ali que deu clique, né? Acho que foi ali que deu clique naturalmente e de repente pela vida eu fui seguindo e fazendo minhas escolhas, minhas opções, buscando algumas coisas, claro, obstáculos e dificuldades, né? Senão não é vida. E foi isso. Então, acredito que a maneira que eu trabalho, a maneira de fazer as coisas, de pesquisar, de querer passar um conteúdo que eu acho interessante, é uma maneira que a vida me fez também, que meus irmãos me ensinaram, meus pais, e que eu fui construindo, fui me interessando. Eu sempre gostei de coisas diferentes, era uma coisa que minha mãe falava sempre. Eh Desde criança, assim, minhas escolhas de cores ou de, adornos ou de coisas que eu gostava, tipo de roupa, eram sempre mais diferentes, assim, do que Comum. o comum. E minha mãe falava: "Você sempre gostou de coisas diferentes". E eu ficava assim: "Coisas diferentes? O que são coisas diferentes?". Ah, né, e aí, eh, foi esse o caminho, talvez por isso as minhas tatuagens, eu tenho tantas tatuagens que eu já perdi as contas, então as tatuagens também eu fiz bem contando elas contam histórias, e contam histórias sobre o mar, porque eu tenho mais de 30 tatuagens que eu fiz antes de vir morar em Salvador, antes de ter a oportunidade de morar perto do mar, que eu fiz essas tatuagens contando também essas histórias, minha história, né. E aí tudo foi caminhando, olha, isso a gente falando de histórias, de escolhas e rádio e tudo junto, né, tudo isso Sim. misturado, acaba contando a minha história. E eu gosto de contar histórias. Eu gosto muito de contar histórias, e principalmente no rádio, principalmente através da voz. Eh, eu fico muito à vontade no estúdio, sem imagem. Não é à toa que eu, como eu te disse, né, queria mesmo rádio, eu não queria fazer TV não, porque eu queria ia aparecer, aí eu não queria não. Eu sou tímida, Sim. então eu sou tímida. Percebe-se. Percebe-se. Eu sou tímida, sim. Então, e aí, é muito prazerosa, essa caminhada e oportunidade, né, da gente, produzir conteúdo, para um dia tão importante, tão especial para os amantes e para quem não conhece tanto jazz, mas gosta de ouvir. Então essa é uma grande porta, né, uma grande porta aberta e que tem que ficar aberta para sempre, que é a porta das mulheres, da gente ter esse espaço em todos os lugares, todos os momentos. Eu falo muito isso no Informatula, eu faço sempre um bloco potência, que é um bloco só de mulheres, cantando ou tocando, geralmente cantando, porque grupos de bandas com mulheres que tocam e tem um vocalista masculino, um vocalista homem, homem cis, eh, eu não coloco, porque eu quero que todos percebam que são mulheres no total, então eu coloco mulheres também com voz, para que fique bem claro, sabe. Que são elas que Eh, estão ali, né. São elas que estão ali, exato. Fico feliz quando eu descubro mais mulheres, assim, novidades de mulheres, de países diferentes. Hum. Eu acho que queria voltar só um pouquinho, porque
A gente tá aqui, né, pensando o Dia Internacional do Jazz, pensando o que que é essa construção na sociedade, porque o jazz tem esse lugar muito. é, o Robesbal vai falar, né, sobre a história social do jazz, então ele vai falar desse lugar do ativismo do jazz Sim. também, o quanto que ele é importante. Mas eu acho que só voltando um pouquinho, porque a gente está no dia do jazz, falando sobre uma playlist de jazz, falando sobre esse universo de mulheres potentes nas suas criações, né? Como a gente já citou aqui vários nomes, de uma pessoa que é do rock. É, sim, é do rock. Eu não consigo tirar esse rótulo de jeito nenhum. Todo mundo Regiane do rock, tanto que quando eu tive esse convite, essa oportunidade de apresentar o Informatula, a Matula me deu 100% de autonomia do que fazer, que conteúdo produzir, e eu queria fazer um programa de informação, porque eles não tinham ainda na grade um programa de informação. Vários programas, diversos programas sobre tipos de músicas diferentes, programas ótimos. E eu falei, vamos fazer um programa de informação, porque eu sou jornalista, gosto de falar, de contar, de contar os fatos, né? E vamos fazer isso. Então, ok. E, e aí eu comecei a divulgar o Informatula para, né, nas redes, e para colegas, amigos, todas as pessoas, e vários, eu ouvi muito isso, das pessoas que ouviram os 2 primeiros programas, né, os primeiros, assim. Ouvi muito assim: "Gente, mas não é um programa de rock? Ué, Regiane, você não colocou rock, não colocou metal?" Eu falei: "Gente, mas eu não ouço só rock, eu não falo só de rock, né, o rock é a minha essência, mas eu, com a vida, com a maturidade, com os anos, eu fui aprendendo também a ouvir outras coisas com a mesma paixão, né, o mesmo prazer e gostar de outros tipos de música. Não gosto de todos, confesso, mas, assim, maioria, né. E também a André na minha vida também, ele trouxe novas possibilidades musicais, porque ele é pernambucano, mas mora em Salvador desde criancinha, então ele é baiano. E ele é produtor musical, muito, muito, muito influenciado pelo jazz, o coração dele é jazz, mas ele foi uma pessoa que me fez ouvir guitarristas por exemplo, guitarristas do axé, da axé music, tão rotulada, né, fora da Bahia, no sudeste e sul, tão criticada. Eu aprendi a compreender e a ouvir o axé de outra maneira. E eu não estou dizendo isso porque eu estou morando aqui, porque meu marido é baiano, porque eu tenho uma filha baiana, não, porque realmente quantos músicos incríveis de jazz existem no mundo do axé. Quantos guitarristas, quantos então, assim, a Bahia aqui tem um jazz muito forte, tem muitos músicos de jazz na Bahia. Aqui no estúdio vem vários, assim, e eu fiquei muito fascinada com essa descoberta, parecia uma criança, sabe, entendendo uma criança com uma janela aberta, entrando muita luz, assim, que eu falei: "Nossa", e eu com aquele preconceito todo. Então, eu não estou dizendo assim, eu estou falando sobre sermos mais cautelosos, né, na escuta das músicas, assim. E quantos músicos fantásticos tem aqui no axé, que tocaram no axé durante muitos anos, nessa fase, no auge, né, do axé, aquele axé mainstream. Então, eh muita gente do jazz, muitos grupos de jazz aqui, muitos grupos de música instrumental interessantíssimos, e eu tive contato com esse universo depois que eu me casei com o André, depois que eu passei a, trabalhar junto com ele aqui no estúdio, e me abriu portas. Eu ouço várias músicas que antes eu não ouvia, porque eu criticava, com outros com outra percepção, com outro sentimento, sabe, entendendo melhor, até porque hoje eu tenho um conhecimento técnico também bem maior do que antes, justamente por esse convívio, por essa oportunidade, por assistir essas pessoas trabalhando, compondo, gravando, ouvindo as histórias. Então tem histórias sensacionais tem muitos argentinos aqui, por exemplo, músicos que vieram
lá no fim de 70, começo de 80, aqui na Bahia, Salvador tinha muita oportunidade musical, então eles vieram para trabalhar, para ganhar a vida tocando, e encontraram oportunidades, então eles fizeram, boa parte desses músicos, assim, trabalharam no axé, tocaram com Sara Jane, tocaram com Luiz Caldas, André tocou com Luiz Caldas também, tocou com Carlinhos Brown. E aí esses músicos, assim, esses argentinos, alguns moram aqui ainda já, né, muitos anos, neste momento crítico, né, de ninguém está fazendo show, então está muito difícil, mas consegui abrir meu coração, meus ouvidos para outros tipos de sons, não só a MPB, mas a axé e tudo que vem desse crescimento aqui da música afro. Salvador é uma cidade pulsante, musical, criativa, eh e para mim foi um privilégio poder ter esse acesso, esse tipo de informação, ouvir as histórias dessas pessoas aqui dentro do estúdio, gente muito conhecida, que contam histórias de bastidores, histórias de bandas de jazz, de grupos de jazz daqui e de experiências fora do país. Então, eh, com a maturidade, com a idade, eu fui ampliando, ouvindo outras coisas e a minha união com o André e a minha vida aqui em Salvador também me acrescentou muito, musicalmente, profissionalmente. Eu aqui não estou inserida no mercado do rádio aqui, na cidade. Eu ainda o meu trabalho ainda é muito para sudeste sul, pelas conexões que eu sempre tive, né, de trabalho. Então eu continuo trabalhando, eh, os trabalhos que eu faço aqui para cinema e séries de TV, de audiodescrição, eles também me trouxeram outras informações de música, de trilha. André compõe trilha para cinema também, então, eh eh, tudo isso é um outro capítulo, né, da minha história, da minha vida, que caminha com a música e continua em estúdio, continua com essa produção de conteúdo, né, e é isso. É, Regiane, a gente está caminhando para o final. Poxa, Puxa, exatamente. poxa, É, às se vezes deixar às vezes a gente propõe umas conversas que elas ficam tão agradáveis que se deixar, você fica conversando 2 horas, né? Mas a gente é. tem uma programação a cumprir. Mas eu queria dizer duas coisas antes da gente encerrar e antes de fazer os agradecimentos pela sua participação. Uma é aquela de que muitas vezes nós, como amantes de música, em que estilo for, a gente sempre tem aquela relação de que aquela música é maior do que todas, né? Aquele estilo é Uhum. maior do que todos. E isso está dizendo sobre paixão. Mas te ouvir e sabendo, né? Você contou um pouco para gente, saber sobre a sua paixão com rock, mas ao mesmo tempo você tá com essa antena ligada para os outros estilos e aprendendo cada vez mais, que vai para além da sua profissão também. Eu acho que diz um pouco sobre o que que foi essa proposta dessa conversa, porque a gente está falando sobre o Dia Internacional do Jazz, a gente está falando sobre mulheres que foram compositoras, cantoras, instrumentistas do jazz ao longo dos mais de 100 anos de história do jazz, mas a gente está falando sobre uma música o tempo inteiro que se abriu para o mundo. Ela nunca se fechou no seu próprio estilo. Ela sempre dialogou com todos os outros lugares. Então, esse é um convite para gente que muitas vezes fica com aquele receio, não gosto do jazz, ou não gosto disso ou daquilo. É um convite para você ouvir uma playlist que foi feita especialmente para essa data, feita por uma mulher que está nos bastidores, que contribui para a divulgação, para a reverberação, para o contar das histórias, que foi pensada a partir de si, no universo que ela constrói,
à sua volta, com tantas referências, seja em Minas ou na Bahia ou no mundo inteiro, com essa antena super ligada. Então é um convite para que a gente às vezes saia, para que a gente saia das nossas caixinhas, vá lá no Spotify, ouça. A gente vai ouvir agora um pouquinho de Nina, pode ser? Pode. Pode Ótima ser? escolha. Sim. Uma grande representante. E, aliás, fica a dica também do documentário sobre Nina, que está na Sim, Netflix, inclusive. Não sei se pode falar sim. Netflix. Falamos. É, Já falamos do então, Spotify, então agora é, falamos isso. Netflix. O documentário é incrível, incrível. Eu assisti algumas vezes. Me emocionei, então é uma potência. É Sim. muito interessante também. Fica o convite para vocês assistirem. Se você não é do jazz, é uma nova história que você vai ouvir. Se você é do jazz, provavelmente você já assistiu, assista novamente. E um outro convite que eu quero fazer, além de todas as mulheres maravilhosas que a Regiane trouxe para a gente nessa playlist, a gente tem aí várias mulheres em Belo Horizonte que são do jazz, estão para o jazz, estão construindo suas histórias relacionadas ao jazz. E se você não conhece mulheres que estão compondo, criando, cantando o jazz, procure, porque você vai conhecer um universo de mulheres maravilhosas. Eu agradeço, Regiane, mais uma vez, a sua presença. Um beijo para a Nina, aquela fofura baiana. Um beijo para a família toda. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Fala um pouquinho aí sobre o seu programa, quando ele acontece, onde ele acontece. E também quero agradecer a participação de todos que ouviram conosco, não só a playlist, mas também essa conversa. É uma conversa gravada, mas você pode deixar todos os seus comentários aí. Muito bem-vindo, muito bem-vinda e ouçam jazz. Carla, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, em poder revê-la, mesmo que através, né, de uma tela. E agradeço o MM Gerdau pela oportunidade de estar aqui falando sobre jazz, sobre mulheres no jazz, e ter feito essa pesquisa que me enriqueceu mais um pouco. Então, eu ganhei muito com isso também. Fico feliz, me sinto honrada. Um convite para todo mundo ouvir essa playlist e dar o feedback para a gente, contar para a gente o que achou da conversa e da playlist também, que foi feita com muito carinho, especialmente para o Dia Internacional do Jazz, aqui no MM Gerdau. Um beijo para todo mundo. Nina já retribui beijos, viu, Carla? Ela já manda beijo, fala beijo. Que ótimo. Beijo. Obrigada pelo carinho, a família toda retribui esse carinho também. Muito obrigada, muito obrigada. Para ouvir você na Informatula? O Informatula, toda sexta-feira às 10 da manhã, na Matula Web Rádio, matulawebradio.com. Só clicar, ouvir. Fácil. Vai lá, porque Regiane não é só jazz, não é só rock and roll, Regiane é um universo. Isso aí. Obrigada, gente. Nós mulheres somos universo. Muitos universos. Obrigada, tchau para todo mundo. Até a próxima. Beijo. Beijo.